Eu disse que veremos as notícias do virtual, nós vamos conferir no Plenárias, porque agora nós vamos direto para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que na manhã desta sexta-feira já estão se dirigindo aos respectivos lugares para que nós tenhamos o início da sessão plenária de encerramento do primeiro semestre de 2023. Com o julgamento, vamos acompanhar, como sempre fazemos aqui na TV Justiça, ao vivo direto do plenário. Podemos nos sentar. Onde é que está o texto da Suprema? Tomam assento os ministros ao centro da mesa, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. Declaro aberta, neste 30 de junho de 2023, a 21ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando os queridos colegas, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, presentes aqui de forma presencial e por teleconferência, nosso querido decano, ministro Gilmar Mendes, nosso também querido ministro Luiz Fux e querido ministro André Mendonça, todos, né, participando de forma remota, mas aqui conosco nesta que será a sessão de encerramento do primeiro semestre de 2023. Eu peço à senhora, cumprimento também o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores, senhores profissionais de imprensa, todos que nos assistem, também de forma presencial ou telepresencialmente. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 29 de junho de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h48, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E apregou para continuidade de julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 779, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em que requerente o Partido Democrático Trabalhista, com a presença de inúmeros amigos da Corte e ação de controle concentrado pertinente às ODS 5, 10 e 16, igualdade de gênero, redução de desigualdades, paz, justiça e instituições pela inconstitucionalidade eficazes. da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Assentada anterior, ouvimos o voto do eminente ministro Dias Toffoli, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na ADPF para firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, para conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 23, inciso 2 e 25, caput, parágrafo único do Código Penal e ao artigo 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto da Legítima Defesa e, por consequência, obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese da legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena
de nulidade do ato e do julgamento. Diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado ainda o reconhecimento da nulidade na hipótese de a defesa ter se utilizado da tese com essa finalidade. Antes do voto do ministro Toffoli, também tivemos as sustentações orais. Dando continuidade ao julgamento, eu colho o voto do ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, minha saudação aos eminentes pares, também ao Procurador-Geral da República, aos nobres advogados que, André Mendonça, ministro do na STF. tarde de ontem, expuseram suas teses em relação à questão que está sendo discutida e, de modo especial, meu reconhecimento e minha saudação ao eminente relator, ministro Dias Toffoli, que trouxe um voto substancioso que responde a uma questão que estava mal resolvida, no meu entender, no âmbito da nossa sociedade, que diz respeito ao argumento ou à validade do argumento sobre a legítima defesa da honra como causa excludente da ilicitude em relação a agressões, até mesmo feminicídios em relação às mulheres. Então, eu quero dizer que compactuo com a tese defendida, com o dispositivo e o resultado do voto do ministro Dias Toffoli na sua integralidade, como bem dito por Vossa Excelência, ao rememorar-nos na data de hoje, para reconhecer a inconstitucionalidade do argumento da legítima defesa da honra, também conferindo interpretação conforme aos dispositivos tanto do Código Penal como do Código de Processo Penal no tocante a esse tipo de argumento e também obstando-se a defesa e as autoridades e todos aqueles que atuam no processo penal e na investigação criminal desse tipo de argumento como um argumento válido, legítimo e constitucional. Ou seja, acho que é um importante marco, um importante julgamento do Supremo Tribunal Federal que certamente encerrará com chave de ouro o semestre do ano judiciário por parte do Supremo ao declarar a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, em especial em relação à agressão às mulheres e à violência contra a mulher. É como voto, senhora presidente. Vossa Excelência acompanha integralmente, então, o voto do eminente relator, ministro André. Sim. É isso. Farei a juntada de voto, ministra presidente, ministra Rosa, mas acolhendo integralmente a tese e o dispositivo lançado pelo eminente relator. Agradeço ao ministro André. Colho o voto do ministro Nunes Marques. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, servidores advogados, físico do Supremo Tribunal Federal, da quem vota é sessão. o excelentíssimo senhor Bom ministro dia a Nunes todos. Marques. Primeiro, quero parabenizar o eminente relator pelo brilhante voto, parabenizar também Vossa Excelência, presidente, pela oportuna inclusão em pauta desse processo. Farei, assim como o ministro André, a juntada de voto e não serei repetitivo, eu faço também todo um arcabouço histórico, como fez Sua Excelência o relator, desde as ordenações filipinas aos códigos penais, toda a evolução progressiva que não foi suficiente, tanto o que estamos aqui hoje, dando mais uma contribuição para a sociedade brasileira, né? É claro que a tese de legítima defesa da honra, principalmente no contexto do feminicídio, deve ser extirpada dos fóruns, dos tribunais, das delegacias, das escolas, das faculdades de direito, remanescendo apenas como uma reminiscência arcaica, cruel e, felizmente, agora, espero eu, superada. Os avanços na legislação penal, especialmente os verificados na Lei Maria da Penha, com a tipificação do feminicídio, demonstraram que o legislador brasileiro tem uma preocupação especial no sentido de combater a discriminação contra a mulher. Então, é chegada a hora dos nossos tribunais varrerem para o campo do tétrico e do proscrito a chamada legítima defesa da honra,
quanto aos crimes praticados contra as mulheres por ciúme e objetificação do ser humano. Então, senhora presidente, com essas breves considerações, eu também farei juntada de voto e acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Apoio o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, eminentes colegas, Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, para o voto, e, em especial, presidente, cumprimento o eminente relator, ministro Dias Toffoli, por trazer essa importantíssima questão que já havíamos discutido na primeira turma, a segunda turma também, salvo engano, já havia também discutido essa tese, mas é importante que o plenário se manifeste exatamente para que nós possamos dar uma segurança jurídica na questão dessa tese defensiva, dessa tese histórica, que historicamente é defendida, que poderia ser resumida com uma expressão que seria lavar a honra com sangue. Na verdade, é isso que se discute aqui na presente questão, e que, se à luz do ordenamento jurídico brasileiro, seria possível e legítimo, no julgamento perante o tribunal do júri, da tese da legítima defesa da honra. E, na verdade, aqui se coloca a questão do tribunal do júri, mas não seria só em relação ao tribunal do júri, porque há outros processos, inclusive onde se aplica a Lei Maria da Penha, há lesões corporais graves, há tortura realizada, em que não há o animus necandi, mas também se invoca a legítima defesa da honra. Então, o que fixarmos aqui, me parece que deva ser aplicado não só à questão do júri, mas a todas as agressões realizadas em relação às mulheres, onde se invoca a legítima defesa da honra. Obviamente, aqui, como bem salientou o eminente relator, a questão específica é exatamente para se vedar essa invocação do plenário do júri, que poderia levar, num quesito genérico, poderia levar os jurados a absolverem em virtude disso. E a origem disso, presidente, eu vou juntar também voto por escrito, mas quero fazer algumas breves reflexões. A origem desse discurso, eu diria, jurídico e social, que sustenta e vem sustentando por muito tempo o argumento da legítima defesa da honra, já é secular no Brasil, em outros países, mas principalmente no Brasil, e acabou constituindo um verdadeiro salvo-conduto para a prática de crimes violentos contra as mulheres. O uso indiscriminado dessa tese como estratégia jurídica, principalmente para se convencer os juízes leigos, os jurados, para justificar, legitimar os feminicídios, as agressões contra as mulheres, isso vem sendo feito historicamente no Brasil. Infelizmente, ainda hoje, já terminando o primeiro quarto do século XXI, infelizmente, em alguns julgamentos do Tribunal do Júri, isso ainda é levado em conta, e isso gera uma absolvição. Eu trouxe alguns dados. Em 2019, o levantamento com base nos dados oficiais constantes no Monitor Nacional de Violência, apontam para uma média de uma mulher assassinada a cada 7 horas no Brasil. A cada 7 horas, por sua simples condição de mulher. Ou seja, não é por qualquer outro motivo, mas um feminicídio antes, né? Não havia o crime específico do feminicídio, mas feminicídio. Uma mulher a cada 7 horas assassinada no Brasil. Entre as que sobrevivem também, as tentativas de feminicídio, os números são alarmantes. Dados de notificações recebidas entre 2014 e 2018 pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, divulgados pelo Ministério da Saúde,
registram que uma mulher é agredida por um homem a cada 4 minutos. Então, no Brasil, uma mulher é agredida por um homem pela sua condição de mulher a cada 4 minutos. E uma mulher morre a cada 7 horas no Brasil pela sua condição de mulher. É uma média de violência, mesmo para os padrões, infelizmente, altos brasileiros de violência da América Latina, é uma média de violência que extrapola qualquer outro dado comparativo. Mais recentemente, o relatório Atlas de Violência de 2021, desenvolvido pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, noticia que enquanto os homicídios de mulheres nas residências cresceram 10,6% entre 2009 e 2019, fora das residências, apresentaram uma redução de 20,6% no mesmo período. E o eminente ministro Dias Toffoli citava ontem, em seu voto, a questão da pandemia, que, lamentavelmente, obviamente, entre outras tristes notícias, mais de 700 mil mortos no Brasil, mas a questão da pandemia, onde as pessoas precisaram ficar dentro das suas residências, aumentou muito o índice de violência doméstica, e os dados do IPEA demonstram isso. O combate à violência contra a mulher, maior rigor da Lei Maria da Penha, diminuiu em 10%, isso fora das residências. Mas dentro das residências, até porque se pegou um período complicado, houve um aumento maior de 10,6%. Esse importante relatório do IPEA também constata que o modo de execução de crimes em ambiente doméstico é distinto daquele dos homicídios em geral, na medida que é comum o emprego de armas brancas, facas, machados, martelos, ou seja, requintes ainda de crueldade e outros tipos de armas nos crimes no contexto da violência familiar e doméstica. A violência de gênero, presidente, se revela ainda mais acentuada quando há uma intersecção com marcadores sociais de desigualdade, de modo que a violência contra a mulher negra ainda é mais intensa do que a violência dirigida à mulher branca. O Atlas de Violência de 2021 revela que, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras foi de 2,5 para cada 100 mil habitantes, a mesma taxa para as mulheres negras foi de 4,1. Ou seja, nós temos aqui quase 80% a mais de taxa de homicídios para as mulheres negras. Isso significa, quase 70%, perdão. Isso significa que o risco relativo de uma mulher negra ser vítima de homicídio é 1,7 vezes maior do que uma mulher não negra. Por favor, ministra Carmen. Presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas um comentário do quadro tão trágico que Vossa Excelência traz e que tem sido reiteradamente apresentado na imprensa, em todos os lugares, nas organizações hoje públicas e particulares. Ontem, 2 vezes na tribuna, e eu sei que os nobres advogados que também falaram com as suas teses diferentes, repetiram a frase que a gente escuta muito nós mulheres, pelo simples fato de ser mulher. E eu anotei porque eu disse, ser mulher no Brasil não é simples, nem é só um fato corriqueiro. Para dizer da gravidade que é de todos os preconceitos que nós sofremos, a violência que leva à morte não é por um simples fato. Ser mulher no Brasil é algo muito, muito sério para ser levado a sério por cada um de nós brasileiros, mulheres e homens, como está sendo feito aqui. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, ministro Alexandre. Obrigado, ministra Carmen. E lamentavelmente, essa naturalização histórica de violência contra a mulher se dá exatamente por contexto histórico de um machismo estrutural. Eu lembro, ministra Carmen, presidente, até 88, a mulher casada
que fosse estuprada, ela precisava de autorização do marido, o estupro sem violência, com grave ameaça, ela precisava de autorização do marido para poder processar o seu agressor, porque o ordenamento jurídico entendia que a vergonha do marido em ter exposto isto, ser exposto na comarca, seria mais importante do que a agressão sofrida pela mulher. Então, o ordenamento jurídico refletia historicamente as tradições machistas brasileiras. Houve uma perpetuação dessa chaga do machismo estrutural brasileiro. E isso não acabou. Ainda hoje, não apenas a violência sexual, mas qualquer violência, muitas mulheres escondem porque acham que há um débito social. Vossa Excelência haverá de se lembrar, porque as delegacias de mulheres foram criadas na década de 80, exatamente, inicialmente, em São Paulo, como isto era difícil para a mulher ter coragem de ir até lá. Porque, e ainda hoje, e não é algo incomum, elas se sentem de novo violentadas quando são expostas. E o que você fez para merecer isso? Essa não era uma expressão. Quer dizer, merecer ser violentada, isso era ouvido rotineiramente. Continua havendo denúncias desse jeito de mulheres. Quer dizer, então, isso que Vossa Excelência fala, só que era institucional, legal e formal. Não acabou. Ninguém imagine que hoje uma mulher estuprada, violentada, por qualquer forma de violência, Vossa Excelência, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quantas vezes já comentamos nesses últimos tempos, o maior número de recursos que nós julgamos, né, depois do período eleitoral, ministro Toffoli, foram de fraude à cota de gênero. O maior número é quase 40%, pelo que eu consegui apurar. O que significa as violências se multiplicam e meio que elas germinam como sementes do mal numa sociedade onde haja terreno suficientemente apropriado para essa cultura da violência. Ministra Carmen, Vossa Excelência lembrou da criação da Delegacia da Mulher em São Paulo, inclusive a primeira Delegacia da Mulher foi criada na época que o ex-presidente, então secretário de Segurança Pública, o professor Michel Temer, era secretário de Segurança. E eu tive a oportunidade, quando secretário de Segurança, convidá-lo, ele como vice-presidente, para a inauguração da 100ª Delegacia da Mulher, o que fez uma diferença enorme, porque, lamentavelmente também, porque reflete a sociedade, no âmbito da polícia há um machismo estrutural. A mulher chegava para contar que foi agredida, que foi violentada e ainda sofreu uma segunda agressão psicológica com o desdém que ocorria. E o treinamento de investigadoras, escrivãs e delegadas mulheres para esse atendimento, isso fez com que a subnotificação de agressões diminuísse muito, porque a mulher se sentia mais à vontade para narrar sua agressão. E como tudo é aprendizado, a superação de uma cultura violenta, muito mais, só há muito pouco tempo, ano passado, eu acho, é que São Paulo passou a ter as delegacias de combate à violência doméstica abrindo nos finais de semana, que é quando mais se tem a violência doméstica, porque aí sai, bebe, volta, e só o ano passado que se aprendeu que, olha, o fim de semana é mais necessário, às vezes, do que durante a semana, mas, enfim. Só para comentar. Muito obrigada, ministro Alexandre. Então, eu cito aqui no voto, presidente, ministra Carmen, dentro desse histórico lamentável, recordando que nas ordenações filipinas havia até um título específico, o título 38 do livro 5º, do que matou sua mulher por achar em adultério. Então, era algo que acabava se permitindo. A legítima defesa da honra cristalizada no ordenamento jurídico. Os códigos penais do Império, tanto do Império quanto do regime republicano de 1890, apesar de não terem previsto expressamente o direito do homem de matar a esposa para a restauração de sua honra, na prática, a aplicação
aquele entendimento das ordenações portuguesas continuou sendo aplicado. É o argumento de que seria possível lavar a honra com sangue. E, obviamente, além do absurdo da tese, era uma tese que só valia para o homem. A mulher não poderia lavar sua honra com sangue, presidente. Mas, se me permite... Sempre, presidente. Ministro Alexandre, a mulher era uma coisa, era propriedade, era res, por isso podia ser morta, né? Até para lavar Ministra a Rosa honra Weber, presidente do STF. Marido. Ministros votam e isso, infelizmente, como eu disse, nós estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI e ainda persiste. Ministro do STF. Obviamente, bem menos acentuado, mas ainda, principalmente, como lembrou o eminente ministro Dias Toffoli, no tribunal do júri, às vezes, esse argumento acaba convencendo os jurados no quesito genérico. A Constituição de 1988, ela incorporou, e há estudos nos anais da Constituinte, 80% das pautas apresentadas pelos movimentos de defesa da mulher, inclusive incluindo o inciso 1º do artigo 5º, que após a previsão genérica do princípio da igualdade no caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, o inciso 1º vem e reforça: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. E a necessidade dessa repetição, depois da cláusula genérica de que todos são iguais perante a lei, houve a necessidade dessa repetição. Olha, todos são iguais, mas aqui homens e mulheres obrigatoriamente são iguais. Porque desde a Constituição brasileira, a primeira Constituição de 1824, desde a primeira Constituição, o princípio da igualdade já era previsto. Só que a interpretação era de que são iguais, mas diferentes pelo gênero. Lembrando que o nosso Código Civil de 1916, que perdurou no Brasil até 2002, o Código Civil previa várias discriminações em relação à mulher, apesar do princípio da igualdade. O casamento poderia ser anulado se o marido descobrisse, nos termos do Código Civil, o defloramento anterior de sua mulher. O pai poderia deserdar a filha, entre aspas, desonesta, aquela filha que tinha relações sexuais, e ele descobrisse, poderia ser deserdada no testamento. E só a Constituição de 88 veio para acabar com isso. E a ideia, obviamente, era garantir uma igualdade concreta, inclusive, e eu diria mais importante ainda, uma igualdade concreta e completa na proteção à vida. Não é possível mais se admitir a possibilidade de se levantar legítima defesa da honra contra os homicídios praticados contra a mulher. Esse debate foi se tornando público, e a importância se ampliou exatamente no momento, ou eu diria, se ampliou do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que houve alteração legislativa prevendo esse quesito genérico no júri, porque se retornou a possibilidade de, por vias oblíquas, se estabelecer a legítima defesa da honra. E o Estado, e principalmente o Poder Judiciário, não pode ficar omisso a isso. O Poder Judiciário não pode se omitir nessa naturalização da violência contra a mulher, sob pena de ofensa a inúmeros princípios, ao princípio da igualdade, ao princípio da dignidade da pessoa humana, a obrigatoriedade de coibir todos os tipos de violência no âmbito das relações familiares, que é uma previsão constitucional do parágrafo 8º do artigo 226, como lembrou ontem o eminente ministro Dias Toffoli, o artigo 3º da Constituição, a luta contra qualquer tipo de desigualdade. Nesse sentido, é importante que o Poder Judiciário avance
e haja esse avanço institucional para reduzir, numa sociedade ainda impregnada de preconceitos e discriminação de gênero, uma sociedade ainda impregnada do machismo estrutural, histórico machismo estrutural, é importante que o Poder Judiciário e esse Supremo Tribunal Federal dê um recado muito direto, muito expresso, que não deve e não será mais admitido que alguém possa se defender, e mais do que isso, alguém possa ser absolvido pelo tribunal do júri de um feminicídio alegando a legítima defesa da honra. A atuação conjunta de todos os poderes com a sociedade civil nesse sentido de não se tolerar mais condutas discriminatórias em relação a gênero, discursos discriminatórios em relação a gênero e, mais do que isso, não se tolerar de maneira alguma a impunidade daqueles envolvidos em crimes cruéis, esses crimes desumanos, esses feminicídios. O Supremo Tribunal Federal, então, no exercício da sua competência constitucional, de defesa da ordem democrática, de supremacia da Constituição, deve afastar de maneira cabal a qualquer possibilidade de alegação da legítima defesa da honra do acusado. E nesse sentido que entendo, e parabenizo novamente o eminente ministro Dias Toffoli pela abrangência da tese, porque realmente pelo fato do quesito ser genérico, fica difícil, em alguns casos, se não houver essa abrangência de se vedar essa argumentação no plenário, fica difícil depois distinguir qual foi o motivo da absolvição, porque o quesito é um quesito genérico, subsidiário. Nos termos em que a tese foi proposta, me parece que haverá possibilidade de, não só no momento do plenário do júri, o juiz advertir e já constar em ata, como posteriormente a possibilidade de anulação de eventual júri onde haja absolvição por essa malfadada tese. Nesse sentido, presidente, eu também julgo procedente a presente demanda para conferir interpretação conforme nos termos propostos pelo eminente ministro relator. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes. Acolho o voto do ministro Edson Fachin. Presidente, pois não. Presidente, bom dia. Vossa Excelência me concede a palavra por um minuto, por favor? Pois não, ministro Luiz Roberto. Vossa Excelência está num cantinho que é daqui, bate a luz, não tinha visto. Vossa Excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia a todos os colegas. Presidente, eu estou em condições de sinal um pouco adversas. De pedir licença aos eminentes colegas para já manifestar o meu voto, que é acompanhando integralmente a posição do ministro Dias Toffoli, pela procedência, pela interpretação conforme e louvando Sua Excelência pelo voto. Eu vou continuar acompanhando, mas estou com medo de ficar sem sinal e aproveitei esse momentinho para já antecipar a minha posição. E muito grato, presidente. Eu é que agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho o voto agora, então, do ministro Luiz Edson Fachin. Pois não, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares e, de um modo especial, Sua Excelência o relator, ministro Dias Toffoli, bem como as sustentações orais aqui aportadas por Sua Excelência o Procurador-Geral da República, pelas advogadas e advogados que aportaram à tribuna, trazendo elementos e argumentos escorreitos, lúcidos e sensíveis a esta matéria. Senhora Presidente, eu inicio o voto dizendo que estou também cumprimentando efusivamente Sua Excelência o relator pelo primoroso voto que traz à colação, pelos votos que me antecederam, já acompanhando Sua Excelência, irei fazer a juntada de declaração de voto. Nada obstante, por ocasião do referendo da liminar, eu já houvera pontuado um aspecto que suscitou uma ressalva, não necessariamente uma divergência,
porque aquilo que Sua Excelência o relator assentou, manifestei a minha integral concordância, que aqui reitero. Aliás, as teses e as conclusões que Sua Excelência traz no voto, até mesmo acrescendo agora, no apreciação de mérito, uma sugestão que acolheu quanto à questão da nulidade específica, o que permitiria, caso não reconhecida, dar ensejo a um recurso para fins de anulação do júri, ou seja, as 3 teses que Sua Excelência traz, ou, enfim, as 3 conclusões, qual seja o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, estou de pleno acordo, Sua Excelência fez uma exposição arguta e escorreita sobre o tema, conferir a interpretação conforme aos dispositivos que mencionou, conforme a Constituição, por evidente, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do Instituto de Legítima Defesa. Sua Excelência disse muito acertadamente que legítima defesa da honra nem legítima defesa é. Portanto, trata-se precisamente disso. E, em terceiro lugar, aduziu este elemento de obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilize, indireta ou indiretamente, a tese da legítima defesa da honra. E, portanto, se assim o fizerem, haverá o vício de nulidade vedada a utilização da torpeza em benefício próprio. Portanto, manifesto a minha concordância com a posição que Sua Excelência traz nesses 3 pontos. Nada obstante, na inicial, há um pedido um pouco mais amplo e foi por isso que, coerentemente, Sua Excelência, o relator, votou pela procedência parcial. Ao final, ao pedido também contido na petição inicial, para fins de compreender que a soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri pela Constituição Federal não lhe permite tomar decisões condenatórias ou absolutórias manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso específico, ainda que coberta em parte essa preocupação quanto à chancela da nulidade, o problema estaria na quesitação genérica, abrir-se uma porta para a entrada do argumento da legítima defesa da honra. E, portanto, creio que admitir-se a possibilidade de recurso, portanto, da apelação, em havendo julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e, nomeadamente nessas hipóteses, e Sua Excelência, aliás, trouxe um caso apreciado pela primeira turma, em que houve confissão da ocorrência do feminicídio. Por isso, eu estou, senhora presidente, acompanhando até o ponto em que Sua Excelência foi, portanto, nas 3 conclusões, mas o voto que trago à colação propõe a procedência integral da ação, mais do que a procedência parcial. Eu estou, portanto, votando numa abrangência um pouco maior e reconhecendo, todavia, que aqui é preciso um temperamento. Vale dizer, nem o tribunal a quem se devolve tem uma cognição ilimitada, nem a soberania do veredito do tribunal do júri é absoluta. Portanto, há que existir, e essas são as lições de Pimenta Bueno, para citar um clássico, um mínimo de racionalidade, nomeadamente quando subrepeticiamente o tema dessa esdrúxula e não raro trágica legítima defesa da honra venha a ser suscitada, essa malfadada tese. Portanto, o efeito devolutivo, como assento aqui no voto, do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo da racionalidade. E a minha preocupação está porque, embora não conste nas conclusões, no voto de Sua Excelência o relator, no item 2.4, Sua Excelência afirma que é da essência do júri que os jurados possam absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses que foram veiculadas. Eu, pessoalmente, não me coloco de acordo
com esta afirmação, porque não vejo essa independência com essa latitude. Eis que, se assentarmos, independentemente das teses vinculadas, nós poderemos, eventualmente, chegar ao resultado contrário até mesmo à essência do voto de Sua Excelência, o relator, que rechaça a malfadada tese da legítima defesa da honra. Por isso, senhora presidente, eu estou fazendo uma breve síntese, até porque já lancei o voto também por ocasião da apreciação da liminar, fazendo esta ressalva e entendendo que não há nada no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Assento aqui também que, se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. Ou seja, entendo que a importante tarefa de julgar não é um jogo de dados. E mesmo na hipótese de exculpação ou de clemência, há que se ter um mínimo de racionalidade em relação à prova existente dos autos. O eminente ministro relator, com toda a lealdade, fez referência, e a eminente presidente também, ao tema que se encontra em repercussão geral, no recurso ordinário 1.225.185. Lá eu já lancei compreensão precisamente nesta direção também, com o receio que me parece justo de que não admitir-se a possibilidade da apelação pode levar a uma, digamos assim, uma repristinação dessa odiosa figura da legítima defesa da honra, assentando que os avanços da legislação penal no combate à discriminação contra a mulher, como a importante Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da aquisitação genérica. Por derradeiro, quero também aqui, Sua Excelência fez inicialmente uma defesa contundente do que tem suscitado sobre o Tribunal do Júri. Não é matéria posta a debate, mas apenas quero pontuar que tem uma compreensão distinta de Sua Excelência quanto a esta premissa e, em momento oportuno, poderemos, claro, debater esse assunto. Eu entendo que essa previsão constitucional integra o elenco das normas quadro e, portanto, dos superprincípios que se encontram na Constituição, e entendo também que o julgamento pelo Tribunal do Júri é um julgamento de participação democrática, mas aonde há julgamento com a participação da sociedade, é preciso que haja um mínimo de justiça, por isso que eu estou propondo um passo um pouquinho mais largo para dar a interpretação conforme ao parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 483, para excluir da interpretação do quesito genérico a que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra, de modo que a decisão do Tribunal de Justiça que anula tal decisão é compatível com a garantia da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Conforme se vê, senhora presidente, não há nenhuma dissonância substancial com o voto do eminente ministro relator, portanto, eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência. Apenas estou ressalvando que daria um passo um pouco mais largo no sentido de admitir recurso em face da decisão do Tribunal do Júri que seja manifestamente contrária à prova dos autos. E, cumprimentando Sua Excelência o relator e Vossa Excelência, presidente, esse tema não poderia ser mais oportuno. A realidade concreta em todas as regiões do país, algumas até mesmo com maior intensidade, é de uma tragédia cotidiana. E as mulheres bem sabem disso, como aqui Vossa Excelência e a ministra Carmen Lúcia acabam de frisar. Ou seja, não há como, nem seria admissível fechar os olhos para aquilo que se verte como tragédia no cotidiano da realidade brasileira.
o feminicídio é uma chaga de uma sociedade ainda injusta, desigual e discriminatória. Demos passos importantes, mas esses passos ainda são mínimos e insuficientes para onde se quer chegar. E o julgamento de hoje e o voto trazido à colação por Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, é mais um voto que se soma e é mais uma declaração importantíssima do Judiciário nessa direção e cumprimento Sua Excelência, o relator. É como voto, presidente. Senhora Presidente. Agradeço ao ministro Fachin. Pois não, ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, o ministro Luiz Edson Fachin traz uma questão que, até porque eu resumi o voto, talvez não tenha ficado muito esclarecida. Mas Sua Excelência traz uma solução muito inteligente. E já explico. Com a palavra o ministro relator. No pedido inicial, quando a inicial da DPF aborda o parágrafo 2º do 483, a questão da dissolução genérica, ele o faz especificamente para a questão do feminicídio. No meu voto, na verdade, eu praticamente decidi prejudicar a análise desta questão no caso da DPF, porque estamos com uma repercussão geral de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E, obviamente, que na repercussão geral não vai se lidar exclusivamente com os casos de feminicídio. Por isso que eu praticamente julgo parcialmente procedente, porque essa parte eu entendo que estaria prejudicada porque seria analisada posteriormente. Mas o ministro Luiz Edson Fachin, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, traz que a gente já poderia abordar, no caso do feminicídio, a especificidade do parágrafo 2º do 483 para superar exatamente essa questão da absolvição pelo quesito genérico. Então, senhora presidente, pedindo até licença aos eminentes colegas que já me acompanharam anteriormente, eu julgaria totalmente procedente para abordar o parágrafo 2º do artigo 483 nas palavras ditas agora da tribuna, da bancada, pelo ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de abordar a possibilidade do recurso vinculado à questão do feminicídio, sem prejuízo da análise depois mais ampla do parágrafo 2º do 483 na repercussão geral. Mas aqui, especificamente quanto a feminicídio, então eu acato o voto, na verdade, acato o voto do ministro Luiz Edson Fachin para o julgamento procedente total da arguição. Então, Vossa Excelência está... Eu reajusto para acatar o julgamento... Porque nós tínhamos conversado isso. O pedido inclui. O pedido formulado inclui nos termos. Por isso, aí eu abordaria o 483, parágrafo 2º, como fez o ministro Luiz Edson Fachin, exclusivamente quanto ao feminicídio, porque as outras questões serão abordadas na repercussão geral. Presidente, Vossa Excelência, me permite? Ao lado de complementar esse diálogo e o acolhimento que o ministro Dias Toffoli faz, isso revela não só a importância de debater no colegiado, mas também que ambos temos a mesma compreensão, porque o voto de Sua Excelência, na sua essência, já apontava nessa direção. E fazendo esse recorte específico para o feminicídio, isso não prejudica a discussão mais ampla da repercussão geral. Portanto, essa nitidez que agora Sua Excelência explicita no voto, a rigor quase não é propriamente dito um reajuste, mas era uma compreensão que já me parecia embutida no voto de Sua Excelência, e eu agora, nesses termos, me manifesto integralmente de acordo com Sua Excelência, o relator. Eu até iria propor a Vossas Excelências que nós aprofundássemos o debate especificamente quanto ao quesito genérico na repercussão geral, né? Quando do julgamento do ARE 1.225.185, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, porque vi que o processo, a senhora secretária me informou que ele já está liberado para julgamento. Então, a minha ideia é incluí-lo em pauta conjunta e poderíamos aprofundar esse debate. Porque este julgamento aqui
eu não irei encerrar hoje. Nós temos uma questão de horário, eu tenho toda uma prestação de contas a fazer a Vossas Excelências, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen, ministro Nunes Marques, tem uma sessão agora às 12 horas no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não iria dar continuidade ao nosso julgamento. Penso que podemos fazer essa reflexão maior, até porque vejo, por exemplo, que o ministro André, no momento, não está no telepresencial e já voltou acompanhando o ministro Dias Toffoli. Então, posso registrar o reajuste do voto, no sentido da procedência total, mas vou suspender o julgamento. Não sei se o ministro Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes continuam acompanhando o relator. Porque me parece que essa segunda questão nós vamos discutir mais detalhadamente. Pois. Isso. Eu aguardo também, senhora presidente. Senhora presidente, pois não. É importante essa condução de Vossa Excelência de trazer a julgamento conjunto, na continuidade desse caso, a repercussão geral, porque ontem, ao final da sessão, e eu refleti de ontem para hoje, o ministro Luiz Edson Fachin adiantara para mim, gentilmente, como só ia acontecer, que ele ia abordar essa questão no julgamento de hoje. E Sua Excelência, embora não tenha dito aqui da bancada, mas disse ontem, ao final da sessão, que nós estamos em sede de controle abstrato. Então, se nós não abordarmos aqui essa questão, poderia parecer que nós estaríamos validando o parágrafo 2º do 483 ao julgar parcialmente procedente a ação e não totalmente procedente. Uma vez que Vossa Excelência fará incluir em conjunto a repercussão geral, essa questão fica solvida e resolvida com um julgamento conjunto. Mas, desde logo, eu já reajusto o voto para votar totalmente procedente à arguição, utilizando-se exatamente do voto nesta parte do parágrafo 2º do 483 dos argumentos de Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Eu, antes de fazer o adiamento, o doutor Iotti, doutor Paulo Iotti, que é procurador da requerente nessa DPF, pediu a palavra. Pois não, doutor Iotti? Sem áudio, doutor Iotti. A ministra fala olhando para o telão, ao centro da mesa, em formato da Continua sem áudio. Continua sem áudio, para mim aparece. Agora corrigiu. Pois não, doutor. Ao centro do plenário. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Muito obrigado, excelências. Muito bom dia. Eu só pedi a palavra porque eu queria agradecer muito ao tribunal por ter pautado o julgamento, esse processo tão importante, ainda mais no plenário físico, com tantos temas a disputar. Infelizmente, ontem, mesmo sendo advogado do caso, eu não pude estar presente. Estou em Manaus, fora do meu estado, em vários compromissos, mas queria louvar a Corte por pautar esse tema, mostrando seu compromisso com a proteção dos direitos fundamentais das mulheres e grupos vulneráveis, inclusive em termos de limites imanentes ao direito de defesa plena. E me permita fazer um agradecimento muito especial pelo acolhimento integral da ação do voto do ministro Fachin e agora do ministro Toffoli. Fico feliz e honrado por isso. Muito obrigado e peço desculpas pelo transtorno. Obrigada, doutor Iotti. Esse tema é da maior relevância. O ministro André, quando proferiu seu voto, imaginando que iríamos encerrar o julgamento, disse que nós encerraríamos com chave de ouro o semestre pela sua apreciação. Eu proponho que nós iniciemos o segundo semestre com a chave de ouro, abrindo o semestre e dando continuidade a esse julgamento, porque, de fato, o tema, repito, merece luz, merece uma maior reflexão. Embora eu também não tenha a menor dúvida que o voto do ministro Dias Toffoli, quando proclama a inconstitucionalidade da tese, não merece qualquer reparo. Eu vou acompanhar a Sua Excelência, mas, desde logo, proclamo o resultado provisório, no sentido de que, após
o voto dos eminentes ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto, Vossa Excelência aguarda ou... Presidente, na verdade, eu intervim porque achei que o julgamento fosse terminar e eu não queria deixar de votar. Porém, se o julgamento vai ser retomado no começo de agosto, e aí eu me reservo a possibilidade de voltar a me pronunciar, mas eu estou em pleno acordo com as observações que o ministro Luiz Edson Fachin fez e com o reajuste do ministro Dias Toffoli. E também eu considero que esse é um tema muitíssimo importante e que a gente precisa mandar essa mensagem para a sociedade brasileira e contribuir para a redução dos feminicídios e dessa tese absurda de legítima defesa da honra nessas situações. De modo que eu, nesse momento, estou acompanhando a posição reajustada do ministro Dias Toffoli, mas em agosto já estarei presente fisicamente e aí poderei participar com mais minúcia desse debate. Felicitando Vossa Excelência mais uma vez pela inspiração de pautar essa matéria, porque o nosso papel não é só proferir decisões judiciais, é também mandar as mensagens corretas para empurrar a história na direção certa, e eu considero que esse é um dos temas aos quais nós devemos dar toda a atenção possível. De modo que pode proclamar a minha posição nesse momento como acompanhando o relator, sem prejuízo de retomarmos o debate agora em agosto. Pois não, então inclui também o voto do ministro Luiz Roberto na ordem. Pois não? Presidente, também, não sei se apareço aí na tela, Pois não, ministro Luiz Fux. Aparece sim, eu referi expressamente o nome de Vossa Excelência quando da abertura dos trabalhos. Está bem visível. Eu também vou aguardar o retorno para o julgamento simultâneo, mas não sem antes parabenizar a Vossa Excelência pela inserção na pauta de um tema tão relevante e cumprimentar o relator e os advogados que sustentaram as suas respectivas teses. Obrigada, ministro Luiz Fux. Então, após esse registro, né, e do voto do ministro Luiz Edson Fachin julgando totalmente procedente a ação e do reajuste do voto do ministro Dias Toffoli, no sentido de ampliar, no sentido de acompanhar o ministro Fachin na procedência total da ação, o julgamento foi suspenso e terá continuidade no dia 1º de agosto. É a sessão de abertura do segundo semestre. E nesse mesmo dia vamos inserir o julgamento do ARI 1.225.185. Assessora. Aguardam os demais. Senhores ministros, eu uso esse tempo final, além da prestação de contas, que farei rapidamente para Vossas Excelências, para lançar a nossa revista, mais um volume da Revista Suprema, que foi uma iniciativa da gestão do ministro Fux. Chegamos agora ao terceiro volume, ao primeiro número do volume 3, inaugurando assim o ano de 2023 quanto à publicação. Essa edição reúne 12 artigos científicos e uma tradução, todos trabalhos inéditos, e contempla discussões sobre temáticas diversas do campo do direito e ainda o dossiê temático Inteligência Artificial e Direitos. Com essa nova edição, se dá continuidade à proposta de manter um diálogo científico qualificado, sempre na perspectiva da promoção e divulgação plural do conhecimento, com conteúdo gratuito e divulgação e disponibilização em formato digital na página do nosso Supremo Tribunal Federal, ou seja, no nosso site. É uma leitura muito enriquecedora que recomendo a todos.
E, senhora ministra, senhores ministros, agora sim, encerrando com a prestação de contas, nesse dia em que mais um semestre de intenso e profícuo trabalho desta Suprema Corte chega ao fim, eu não posso deixar de lembrar que este semestre judiciário que hoje se encerra se seguiu a um fato absolutamente atípico nos quase 200 anos de existência do Supremo Tribunal Federal, considerados Império e República, considerado o período em que ele ainda se chamava Supremo Tribunal de Justiça, no Império, e que consistiu na invasão criminosa desta sede histórica da nossa casa, naquilo que chamamos o Dia da Infâmia, que foi o dia 8 de janeiro. Um dia que desafiou a força institucional da nossa Suprema Corte, como guardia da Constituição, e também a resiliência dos nossos valores democráticos e da plena cidadania. Sabemos todos que, nada obstante esse fato insólido e criminoso, repito, a união de forças, o espírito de colegialidade, a incansável dedicação de todos à nossa missão institucional, à luz do que nos comete a Constituição da República, revelaram-se sólidos e perenes o suficiente para garantir a permanência, sem qualquer solução de continuidade, da nossa prestação jurisdicional, ao lado da reconstrução em tempo recorde das nossas instalações. Mais uma vez, revelou-se a rigidez dos valores maiores que sustentam a atuação desse Supremo Tribunal Federal e a própria democracia em nosso país, que nos moldes da campanha que encetamos, manteve-se inabalada, como permanece inabalável. Registro que essa Suprema Corte encerra este primeiro semestre de 2023 com um acervo total de 23.991 processos, o que representa um aumento de 17,7% em relação ao mesmo período do ano de 2022, no qual 20.380 processos se encontravam no acervo desta casa. É preciso considerar, contudo, que nos 6 primeiros meses deste ano, o tribunal recebeu 38.905 processos, sendo 11.003 processos originários e 27.902 processos recursais, enquanto, para o mesmo período de 2022, o total de processos aqui recebidos foi de 35.122 processos, ou seja, somente neste primeiro semestre, o Supremo Tribunal Federal recebeu 3.000 processos a mais do que no período correspondente do ano de 2022. Esse Tribunal Pleno realizou 20 sessões ordinárias e 21 sessões extraordinárias, acrescidas de 37 sessões virtuais. E dessas 37 sessões virtuais, 16 foram em caráter extraordinário, tendo sido julgados 4.125 processos, sendo 35 no sistema presencial. Comparativamente, no primeiro semestre de 2022, tivemos o julgamento de 2.535 processos, o que representa hoje um aumento de 63% no quantitativo de julgamentos realizados pelo plenário da Casa neste semestre que ora se encerra.
destaco a realização de sucessivas sessões virtuais extraordinárias dedicadas ao recebimento de denúncias no bojo dos inquéritos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, referentes aos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. 1.296 denúncias foram levadas a julgamento no âmbito do plenário virtual, verdadeiro esforço dessa Suprema Corte, cujos reflexos, e esse é o ponto que quero destacar, não se limitam às atribuições e ao trabalho profícuo do eminente relator e dos demais ministros da Casa no exame destes feitos, mas impactam de forma expressiva as rotinas de trabalho das diversas unidades desta Casa, a exemplo da Secretaria Judiciária, da Secretaria de Tecnologia de Informação, da Assessoria do Plenário e da Central de Atendimento ao Cidadão. Por sua vez, quanto aos órgãos fracionários, registro que a primeira turma realizou 3 sessões ordinárias e 21 sessões virtuais neste primeiro semestre de 2023, e nelas foram julgados 2.130 processos, sendo 7 deles na forma presencial. Já a segunda turma realizou 8 sessões ordinárias e 21 sessões virtuais, tendo julgado ao todo 2.190 processos, sendo 13 no sistema presencial. No período, foram proferidas 50.162 decisões, sendo 41.722 decisões monocráticas e 8.440 decisões colegiadas. Em relação a 2022, houve um aumento de 20,5% das decisões colegiadas entre turmas e plenário, o que revela o reforço da colegialidade, diante deste aumento percentual superior a 20%. Ao longo do semestre, foram publicados 8.399 acórdãos, dado que, em comparação com o período correspondente de 2022, traduz incremento neste quantitativo. À época, foram publicados 7.852 acórdãos. Por sua vez, baixamos, neste primeiro semestre de 2023, um volume um pouco menor. Foram baixados 36.860 processos neste primeiro semestre de 2023. Ao longo também deste semestre, 22 temas de repercussão geral tiveram mérito julgados pelo Tribunal Pleno, assim como 12 novos temas restaram afetados a essa sistemática. Dirigindo-me para o final, faço um breve registro de algumas das ações executadas ao longo do semestre, a começar pela própria reconstrução deste plenário, bem como do prédio histórico do Supremo Tribunal Federal, seguidos o lançamento da campanha Democracia Inabalada, que inclusive mereceu um prêmio internacional. Eu até estaria aqui a lembrar que, dentro da reconstrução e reconstrução do nosso plenário, não chegamos ao carpete, né? Infelizmente, como o nosso carpete tem a cor tombada, como patrimônio histórico, na verdade, essa troca não foi feita pela insuficiência de metragem em Brasília, mas a troca será efetuada agora no mês de julho. Então, recomeçaremos o ano judiciário em agosto, já com o carpete, que inclusive sobe toda a parede, né? Todo
pé direito alcançado por ele. Esperamos que em agosto esse último ponto já tenha sido solucionado. Tivemos o nascimento da Vitória, ferramenta de inteligência artificial que identifica no acervo dos processos do tribunal os feitos que tratam do mesmo assunto e os agrupa automaticamente. Tivemos uma audiência pública convocada pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux sobre a responsabilização civil de provedores por conteúdo ilícito gerado por terceiros. Tivemos a implantação do módulo Gabinetes do STF Digital nos gabinetes para execução do fluxo de decisão monocrática. Ainda a disponibilização de pesquisa única para o Diário de Justiça Eletrônica, o que muito facilitou a consulta por parte da comunidade jurídica. A primeira edição de 2023 do projeto Diálogos com o Supremo, voltada a debater a importância das ideias e contribuições de Rui Barbosa, também muito nos animou, e neste evento nós tivemos como palestrante o embaixador Henrique Cardim, autor do livro A Raiz das Coisas, Rui Barbosa, o Brasil no Mundo. E tivemos também uma sessão extraordinária, relembrando o centenário do falecimento de Rui Barbosa, no dia 1º de março. Da mesma forma, a criação do programa STF na Escola, projeto de educação cidadã voltado especialmente para crianças e adolescentes, com o objetivo de oferecer informações sobre essa Suprema Corte, sobre a Constituição Federal e a democracia, de forma didática e simples, lançado em reunião que contou com a presença dos reitores de universidades e representantes de instituições da área de educação nesta casa. Um projeto já que está a se concretizar com a visita às escolas de nossos servidores e acredito que na continuidade também dos ministros, para dar a conhecer aos nossos estudantes um pouco do nosso Supremo Tribunal Federal. Essas visitas que fazemos são seguidas de visitas dos estudantes ao plenário e às próprias instalações do Supremo, como ocorreu ainda já quatro oportunidades isso aconteceu. Tivemos o seminário bicentenário da primeira Assembleia Constituinte, 1823, em que debatemos temas como os fundamentos do constitucionalismo e da racionalidade jurídica e abordamos a história da formação constitucional brasileira. Houve uma exposição alusiva aos 132 anos da primeira Constituição republicana, bem como em comemoração ao aniversário do Supremo Tribunal Federal, ainda no mês de fevereiro. O aniversário do Supremo Tribunal Federal na República, quando completou 132 anos. O seminário sobre direitos constitucionais e relações de trabalho foi promovido pelo Supremo Tribunal Federal, sediado nesta Corte, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e a ENAMAT. E nele foram abordados temas atuais e de relevo, como justiça social e tecnologias disruptivas. Ainda a exposição Povos Indígenas, reunindo fotografias de Sebastião Salgado e peças doadas por comunidades indígenas ao acervo desta casa. O Simpósio de Segurança Cibernética dos Tribunais Superiores, com o objetivo de compartilhar experiências para o fortalecimento dos ambientes digitais nestas cortes. O início da expansão da capacidade de processamento e armazenamento do banco de dados do tribunal, relevante ação prevista para ser concluída até o mês de setembro e que vai assegurar a redução de falhas, assim como maior rapidez no acesso aos equipamentos de informática da casa. Houve ainda a assinatura de acordos de cooperação técnica com o Tribunal Superior do Trabalho,
objetivando reduzir a litigiosidade e a atuação jurisdicional repetitiva. O seminário Inteligência Artificial no Supremo Tribunal Federal, a experiência da RAFA 2030, voltado a explorar o potencial da inteligência artificial como instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável e de otimização de processos de trabalho a partir da aplicação prática da ferramenta RAFA 2030, que foi criada na gestão do ministro Luiz Fux. O seminário intermédio da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, que possibilitou o compartilhamento de experiências e formas de atuação na jurisdição constitucional, seminário este em que contamos com a presença dos representantes das Cortes Constitucionais dos países lusófonos e também com a participação dos ministros da Casa. Tivemos igualmente a realização do Fórum Internacional Justiça e Inovação, o FIGE, em que discutida a relação entre o direito e as novas tecnologias. Teria, assim, outros aspectos a destacar, mas pela premência do tempo, depois me comprometo a enviar por escrito a Vossas Excelências, mas registraria ainda a recepção em visita oficial dos presidentes da Finlândia e da Argentina. Ainda a obra Liberdade de Expressão e Direito das Mulheres e a obra Direito à Igualdade Racial, além da Revista Suprema a que me referi. A presidência, né, continuará, como de praxe, atuando ao longo do recesso forense, especialmente para fins de exame das medidas urgentes, né, dividirei esse período com o eminente vice-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que ficará nas 2 primeiras semanas, e depois eu retornarei ao plantão. Alguns relatores também permanecerão dedicados à análise dos respectivos acervos de processos, casos do ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli também com relação a alguns processos. E eu registro que estão em curso audiências para oitiva de testemunhas de defesa e de acusação, bem como interrogatórios de réus em 232 ações penais contra os acusados por atos golpistas de 8 de janeiro. Trabalho cujo encerramento está previsto, segundo nos foi informado pelo eminente relator, para ocorrer até 31 de julho. Ou seja, o tribunal não para. Eu manifesto, por fim, meu profundo agradecimento a todos, aos meus queridos pares, ao Ministério Público, na pessoa do ilustre Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, aos advogados, aos defensores públicos, aos juízes auxiliares, aos servidores, colaboradores e profissionais de imprensa. Eu reitero a minha honra indizível em presidir essa Suprema Corte. Com muita alegria, saúdo a todos, reitero meu especial agradecimento pelo trabalho realizado no semestre. Desejo que todos voltemos com forças restabelecidas. Presidente, obrigada. Vossa Excelência me permite, antes de Vossa Excelência encerrar, não sei se o ministro Gilmar, que é o decano, mas eu sendo a mais velha de casa, e talvez a mais velha aqui mesmo, queria, em nome dos ministros desta casa, desejar a Vossa Excelência que vai permanecer respondendo, não apenas como nós que ficamos nos gabinetes, mas respondendo, inclusive, pelas urgências e concentrando tudo, um período também que tenha, pelo menos, algum espaço, não tendo as sessões de repouso, de encontro com os seus afetos, com as pessoas que a gente não tem tempo nunca de encontrar. Agradecer em nome de todos os senhores ministros desta casa, a presidência,
tão generosa de Vossa Excelência, tão aguerrida, tão firme, mas com tanta tranquilidade, sempre com muitíssima generosidade com todos nós, levando em consideração cada um com as suas necessidades administrativas, e dizer da honra que é, falo em nome de todos, ser presidida por uma magistrada brasileira da estirpe, da firmeza, da lhaneza, do exemplo como mulher, como cidadã e como juíza brasileira. É uma honra para o Brasil ter Vossa Excelência nessa cadeira, e tenha certeza que este período eu vou estar aqui, como alguns de nós, a maioria fica trabalhando, mas o trabalho é redobrado, como dizia já a ministra Ellen Grace, a primeira das presidentes que eu estive desde que aqui cheguei. Este é um período em que nós, de alguma forma, descansamos um pouco mais, mas Vossa Excelência terá este empenho, contando sempre com todos nós. Para nós é uma honra. Tenha também Vossa Excelência um mês de julho abençoado, muito iluminado, e que seja um período bem bom também. Vossa Excelência que nem pôde usufruir de tempo nenhum por causa do infame 8 de janeiro. Muito obrigada por tudo que tem feito, presidente. Senhora Presidente. Pois não, doutora. Vossa Excelência me permite uma breve fala dentro desta generosidade histórica da Suprema Corte para com o Ministério Público. Quero cumprimentar Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, e felicitá-la pela firmeza, pelo equilíbrio com que conduziu os trabalhos. Quero cumprimentar a ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros que nos acompanham virtualmente e estão aqui presencialmente. Cumprimentar os senhores advogados, cumprimentar os senhores e senhoras servidoras, Procurador-Geral da República. Importantes para que todas as nossas instituições desenvolvam as suas atividades com presteza. Mas no encerramento desse semestre, senhora Presidente, é preciso dizer que este Procurador-Geral da República põe-se ao lado de Vossa Excelência e dos eminentes pares, dos seus eminentes pares, no propósito de maior e melhor acesso à justiça, do equilíbrio e harmonia entre os poderes e suas instituições, das soluções consensuais, tanto quanto possível, objetivando a pacificação social, o favorecimento do meio ambiente equilibrado, o desenvolvimento econômico e social sustentável, o respeito aos direitos humanos, a vinculação das políticas públicas, o combate aos crimes, à corrupção e à violência doméstica, entre tantos outros. Presto a modesta conta por ladear Vossa Excelência e ter ouvido o número expressivo de decisões manifestadas por essa Suprema Corte. A Procuradoria se manifestou em 17.660 processos neste primeiro semestre, sendo 446 também no controle da constitucionalidade. Na esfera criminal, foram 11.150 manifestações. Na área cível, como custiúris, foram 3.775. No cível da tutela coletiva, 19 manifestações. Dessa forma, o Ministério Público, em defesa da ordem jurídica e do regime democrático que o sustenta, tem buscado cumprir com seus deveres constitucionais. E, para isso, também noticia à Corte que apresentou nesse semestre o sistema de informática Cosmos, que está no contexto das melhores práticas de transparência e publicidade praticados pelas administrações públicas do primeiro mundo. Acessível toda e qualquer receita e despesa do Ministério Público da União, de fácil acesso a toda a comunidade. De outra parte, o nosso empenho pela Amazônia Verde, com o empossamento de mais 30 procuradores essa semana e mais 35 no dia 30 de julho, somando só neste semestre 65 novos procuradores da Amazônia Verde, com mais 5 procuradorias militares, além de equipamentos, georradar, enfim, embarcações, helicópteros, aviação. E também, esta semana, iniciamos a primeira parte do projeto Amazônia Azul, em defesa do nosso litoral, do nosso Oceano Atlântico,
nossa costa leste, que vai até o Chuí, até o estado de Vossa Excelência, e que precisa de tanta proteção quanto a Amazônia Verde. E tudo isso, Excelência, para confirmar aquilo que é o nosso compromisso, um Brasil de todos, um Brasil inclusivo, um Brasil que, aqui, com a honra de estar ao lado de Vossas Excelências, possa contribuir para a paz, possa contribuir para a justiça, valores clássicos, intangíveis, desde a diquê, a paideia, enfim, o consenso social que reforça a democracia em todos os seus aspectos e que só é obtido dentro da racionalidade que não convive com nenhuma espécie de violência, invocando Santo Agostinho e os clássicos que o orientaram. Que nós, do Ministério Público e todo o sistema de justiça brasileiro, continue com a compreensão do caminho do meio. Continue compreendendo que coragem é o que está entre a covardia e a temeridade. E que nós respeitemos, acima de tudo, a Constituição e as leis que nos legitimam a estar aqui, a representar um segmento contramajoritário em defesa de todas as liberdades. Com essas breves palavras, agradeço a Vossa Excelência, senhora Presidente, pela generosidade de me conceder a palavra e a todos os eminentes ministros pela convivência harmoniosa nesses 4 anos que já está se findando e que tenham todos umas boas férias, merecidas férias, com tranquilidade e alegrias. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Aras, agradeço as generosas palavras da ministra Carmen Lúcia. Desejo a todos uma excelente tarde. Declaro encerrada não só a sessão, mas o semestre judiciário, o primeiro semestre judiciário de 2023. Muito obrigada. A imagem se abre, os ministros se levantam com o auxílio dos colaboradores.